Compartilhando uma impressora. Quando a gente instala uma impressora em casa, essa impressora geralmente está ligada a um computador. Então, para você poder fazer impressão, você tem que ir naquele computador. Quando você está no escritório, você não tem uma impressora para cada máquina, para cada computador. Então, geralmente, você tem uma impressora ligada em um computador e outros computadores que acessam esta impressora. Como é que isso funciona, né? É através de um recurso do próprio Windows chamado compartilhamento de impressoras, tá bom? Se você entrar aí no seu computador Windows e na barrinha de pesquisa colocar compartilhar impressoras, ele tem um passo a passo que vai ensinando você a fazer todo o processo direitinho, tá bom? Então fique tranquilo, é algo absolutamente fácil de se fazer, desde que você siga as instruções que o Windows for te oferecendo. Quantos usuários eu posso ter compartilhando uma impressora? Geralmente a gente não tem um limite para isso, né? Mas está diretamente relacionado à capacidade da própria impressora. Impressorinhas jato de tinta, elas até permitem que vários usuários acessem ao mesmo tempo. Mas aí a gente vai ter aquele problema da bufferização se manifestando. Tá bom? Em escritórios, em empresas, pode ser que você tenha computadores com sistemas operacionais diferentes. Então, pode ser que você tenha uma parcela dos usuários com Windows 10, outra parcela com Windows 7, com Windows 8. E o que pode acontecer, né? A rede está lá funcionando bonitinha, a impressora está funcionando bonitinha, mas o parque de máquinas é o Windows 7. Aí alguém compra um computador com Windows 10 e pede para compartilhar a impressora. E aí não dá certo, não funciona. O que vai ter que acontecer, né? Primeiro, você vai ter que verificar se essa máquina nova, se ela tem o driver correto para aquela impressora. Tá? O Windows faz isso automaticamente, tá bom? Ele baixa drivers para as máquinas do próprio escritório, da própria empresa, e vai fazendo aí o processo de adaptação. Tá? Às vezes é uma situação útil, porque você tem uma impressora que não se conecta diretamente ao Windows 10, mas permite o acesso compartilhado. Então talvez seja um recurso para você poder aproveitar aquela impressorinha lá no escritório que está meio encostadinha ou que está conectada apenas a computadores antigos. Esse processo tem um botão lá dentro do próprio Windows que chama-se drivers adicionais, tá? E aí, quando você clica, ele pergunta qual é o sistema para o qual você quer compartilhar. Aí você indica e ele vai baixar. Tá bom? Então, dá para fazer esse processo, é um processo bem tranquilo. Ó. No painel de controle, né, a gente acha que em rede o compartilhamento de impressoras, o compartilhamento avançado. E aqui você tem as opções, né? Printer sharing, ou seja, o compartilhamento de impressoras, tá bom? Você vai lá, habilita esse recurso e aí, vida que segue. Tá? As impressoras vão sendo instaladas. Com a impressora sem fio, é mais fácil, né? A impressora sem fio ela é mais fácil porque ela entra na rede Wi-Fi. Né? Ela se conecta a um roteador, por exemplo, e aí todo mundo consegue ter o acesso nela. Você não precisa compartilhar diretamente pelo sistema operacional. Pelo sistema operacional é mais vantagem quando a gente tem um cabo USB, né? Quando você se conecta ali a um roteador, é mais fácil de você usar aquela impressora. Algumas impressoras, como eu comentei na semana passada, têm o acesso via Bluetooth. Tá? Então aí toma muito cuidado porque tem a questão da distância, né? Não é da sua casa toda que você vai conseguir fazer um acesso Bluetooth. Você aí provavelmente vai precisar de um equipamento Wi-Fi. Mas qual é o padrão, né, que se usa para esse tipo de conexão? É qualquer padrão dentro do 802.11. Então, geralmente pode ser o B, pode ser o C, pode ser o N, o G. Ele vai conectar. Tá? Só toma cuidado
Por quê? Arquivos para impressão ficam vulneráveis, né? Porque eles estão ali na fila de impressão, né? Então, quando a máquina enrosca papel e o dono daquela impressão não está ali próximo, né? Quem chega remove o atolamento de papel e inicializa a impressora e o arquivo continua saindo, né? Então, essa outra pessoa pode ler as informações que estão ali. Então, tome muito cuidado com essa questão do compartilhamento, né? É fundamental manter a segurança. Então, quem mandou fazer a impressão seria fundamental que acompanhasse a saída da impressão, principalmente se for um arquivo que não possa ser público, né? Que as pessoas geralmente não possam ler, pessoas que eu digo de forma geral, né? A configuração do Wi-Fi ou do Bluetooth é seguindo um passo a passo. Então, a própria impressora, o software da impressora vai dizendo quais são as etapas que precisam ser acompanhadas, tá bom? Isso a gente faz em casa, né? E em empresa, né? Empresa pode ser que ela tenha servidores de impressão. Dependendo do volume de folhas que ela vai imprimir e do tipo de serviço que vai ser feito, a gente pode ter servidores de impressão, que são servidores, são equipamentos que vão concentrar as impressões. Tá? Então, ao invés de você mandar o seu arquivo para a impressora diretamente, você manda o seu arquivo para um servidor de impressão. Esse servidor de impressão consegue gerenciar a fila, trabalhar com prioridade, fornecer feedback do estado das impressoras, né? Indicando quando está acabando o cartucho, e situações assim, tá bom? A gente consegue fazer servidores de impressão de duas formas, tá? Por software e por hardware, tá bom? O servidor de impressão por software é mais limitado, mas ele é funcional. E a gente usa, mesmo na plataforma Windows, um serviço da Apple, que é o Bonjour. Né? O Bonjour é um servidor de impressora livre da Apple. Algumas impressoras, inclusive, Epson ou HP, quando você instala a impressora, ele já instala esse Bonjour, porque ele já está entendendo que essa impressora pode ser compartilhada numa rede ou com mais do que um usuário. Tá? É uma simulação de servidor de impressão. Funciona bem, viu? O problema é que ele fica vinculado a uma máquina. Então, para você usar aquela impressora, aquela máquina tem que estar ligada. Né? Isso pode ser, na sua casa, pode não ser um problema, mas em empresas pode ser problema sim. Tá? Se você quiser, você pode baixar o Bonjour da internet, né? Ele chama Bonjour Printer Server para Windows. Você procura lá no Google, baixa e instala. Ou se você tiver, né, um computador aí da Apple, né, e usar o navegador Safari, ele vem junto também com o navegador Safari, tá bom? E tem usuário Windows que usa navegador Safari, né? Tem lá, na loja você consegue pegar, né, consegue baixar, e ele já vem também com o Bonjour, tá bom? É um serviço muito bacana, é um simulador de servidor de impressão por software. Servidores de impressão por hardware, né? Aí a gente está falando de uma outra situação, a gente está falando de um equipamento específico para rodar as impressões, tá? A gente pode ter dois cenários, tá bom? Você pode usar um próprio computador da rede, tá? Pode usar um próprio computador da rede como servidor de impressão, ou pode ter um computador específico para fazer isso. Quais são as vantagens, né, de se usar um computador da própria rede? É que a instalação é muito mais simples, né? Você compartilha a impressora e aí você vai usando. O problema, né? Essa máquina precisa estar ligada sempre, senão a impressora não entra na rede. E segundo, né, dependendo do que aquela máquina estiver fazendo, a fila de impressão pode demorar mais, porque ela entra como um serviço daquela máquina, né? Então vai depender da disponibilidade dela e tudo mais. É mais rápido para se fazer, é muito mais barato, porém
tem esse contratempo. Aqui nesse slide, a gente tem um exemplo, né, de uma impressora que está num equipamento dentro da rede, tá bom? Então, esse cara aqui precisa estar ligado, um cabo USB conecta-se à impressora, e aí todo mundo vai mandando os trabalhos de impressão para esse equipamento. Tá? Inclusive dá para fazer esse envio por Wi-Fi, né? Então vamos ali com muita calma nessa história. Se esse equipamento for um equipamento de uso normal, deve ter um usuário aqui na frente, inclusive, trabalhando, né? Então aí os trabalhos vão compartilhar os recursos que essa máquina tem. Agora, se você tem uma demanda para impressão muito, muito, muito grande, aí você deve partir para servidores de impressão dedicados, que só fazem isso. Tá? Então, eles são capazes de gerenciar uma fila de impressão e várias impressoras simultaneamente com absoluta eficiência. Esses servidores, eles têm processador, eles têm memória RAM adequada, eles têm espaço de armazenamento e não compartilham recursos, né? Então você tem, num primeiro momento, uma aquisição maior, ou seja, um investimento maior, porém é algo absolutamente dedicado. Vai melhorar a performance de impressão, você consegue fazer controles mais específicos, consegue gerenciar isso de forma muito tranquila, ok? Então, quando a gente fala de servidor de impressão para o hardware, a gente tem os dois cenários. Um servidor que é compartilhado e o servidor que é dedicado. O compartilhado tem um menor custo, porém compartilha recursos. O dedicado tem maior custo, porém funciona exclusivamente para este tipo de serviço, tá bom? Problemas das impressoras, né? Como é que a gente faz? Pessoal, é muito repetitivo, né? Cartucho, papel preso, papel úmido, fusor riscado, cópias manchadas. Se você começar a se dedicar muito a esse tipo de suporte, você vai perceber que os problemas se repetem com uma frequência muito grande, né? E você fica muito tarimbado em função disso, né? Porque eles são problemas bem específicos. Aí você vai, conserta, repara e vai para o próximo atendimento. Como as impressoras a laser elas são modulares, então trocar um cartucho de impressão, trocar uma gaveta, trocar um módulo difusor, é tudo muito fácil, né? Basta que para isso você faça um diagnóstico adequado, né? É fundamental que você siga as orientações do fornecedor, não é? O fornecedor, quem montou a impressora, vai te dar informações de como trabalhar com ela e de como fazer a limpeza do equipamento. Tem um material que se chama manual de serviço, que você também pega lá no site do fabricante. Tá? Aqui, para peças, né, a gente tem um cenário muito semelhante ao cenário dos notebooks. Muitas vezes os fabricantes fornecem apenas peças para os seus distribuidores autorizados. E aí, se você não estiver coberto pela garantia, você vai precisar procurar no mercado paralelo algo que seja original até certo ponto, né, mas usado, tá bom? Toma muito cuidado com cartuchos de impressão, né? Procure sempre um fornecedor de boa procedência, de boa qualidade, porque um vazamento de tinta numa impressora pode inviabilizar por completo. Tá? Então você talvez tenha que jogar fora uma impressora, descartar uma impressora por conta do vazamento de um cartucho que não era de primeira linha, que não era um cartucho de boa procedência. Siga sempre as orientações do fabricante em relação à durabilidade das peças e os procedimentos de manutenção que você deve seguir, tá bom? Toma cuidado também com a garantia. Se você usar um produto que não é o original durante o período da garantia, pode ser que essa garantia seja anulada, tá bom? Fique atento em relação a isso. Às vezes a economia acaba ficando mais cara do que deveria. Manutenções preventivas, né? É sempre bom fazer uma manutenção preventiva, dar uma parada nessa impressora, observar todas as áreas internas da impressora para verificar se
os roletes de alimentação estão presentes, se não há nenhum objeto estranho na gaveta de papel ou até mesmo no trajeto do papel. Impressoras que ficam muito tempo paradas, né? Acumulam muita poeira, então ter um pincel para fazer uma limpeza dessas áreas é fundamental. Quando você tem uma impressora térmica, você tem que se preocupar com a cabeça de impressão, né? A cabeça de impressão é o elemento central desse processo. Então, procure fazer limpezas periódicas com álcool isopropílico, não exagere, né? Que o álcool isopropílico ele faz mal, né? A saúde, então trabalhe sempre num ambiente aberto, não exagerando na quantidade. E se você vai ter um estoque de bobinas de papel para impressora térmica, esse estoque precisa estar corretamente armazenado, tá bom? Não pode sofrer ação do calor, porque senão na hora que você colocar na impressora, ele não vai funcionar. Tá? Então sempre verifique as condições de armazenamento do papel, dê as orientações necessárias para o cliente ou para você mesmo, e sempre que possível, faça uma limpeza na cabeça térmica com álcool isopropílico e um cotonete, tá bom? É um cotonetezinho mesmo que você usa para limpar. A mesma coisa que a gente faz nas impressoras de impacto. Tá? Esta imagem aqui, ó, é uma cabeça de impressão de uma impressora de impacto. Então você vê vários pontinhos aqui como se fossem preguinhos, né? Na verdade eles são marteletes, né? São pontas mesmo que vão batendo nesta fita e vão fazendo a impressão. Tá? Com o tempo, o que acontece? A tinta da fita, ela acaba vazando aqui e impregna a cabeça de impressão. Então, limpezas periódicas são fundamentais, tá? Ela é bem resistente, tá bom? Bem resistente. Mas chega um momento que não dá mais. Então, fazer uma limpeza ajuda muito. Siga sempre as orientações do fabricante ou use o álcool isopropílico em pequenas quantidades, tá? Se a cabeça de impressão travar numa impressora de impacto, você pode tentar soltar com o álcool isopropílico, tá? Ou se isso não for possível, a cabeça de impressão deve ser substituída, tá bom? Como é que a gente sabe se a cabeça tem que ser substituída ou não? Ocorre sempre uma falha na mesma linha dos caracteres, tá? Então, você tem ali a fita, que pode ser trocada muito facilmente, então, na dúvida, sempre troque. Mas trocou a fita, colocou uma fita nova e continua falhando uma linha de impressão, provavelmente é algum desses marteletes aqui que está travado. Procure fazer uma limpeza com álcool isopropílico, remover o excesso de tinta e aí verifique se ela volta a funcionar.